Custo operacional, galera. Vamos falar um pouquinho sobre custo operacional. O que é o custo operacional? O custo operacional é o custo, é a despesa que você tem com todas as coisas que você precisa para que a sua empresa esteja funcionando, tá? Tudo que você precisa para fazer a sua empresa rodar, para você poder trabalhar. Em um primeiro momento, independente de você ter uma empresa, um espaço físico, ou estar trabalhando de dentro da sua casa mesmo, é muito importante você entender o custo de todas as coisas que você precisa para poder estar trabalhando, tá? Montei aqui para vocês uma tabelinha, depois eu vou mostrar ela melhor para vocês, onde a gente vai conseguir esmiuçar um pouquinho dessas coisas que você precisa para poder executar o seu trabalho, tá? O custo operacional é diferente de uma empresa para outra, de uma pessoa para outra. Então, assim, você vai ter que fazer baseado nos seus custos. Nessa tabela aqui que eu coloquei como referência, vamos supor que você esteja trabalhando da sua casa, tá? Então, você tem ali um custo com água, você tem um custo com energia, você tem um custo com internet, você tem um custo com aluguel, telefone, gasolina. Você vai ter que se basear mais ou menos ali o que você gasta de deslocamento. Almoço, padaria, né? Porque esses são todos os custos que você precisa realmente ter para poder estar trabalhando. Prolabore, né? A gente falou no outro vídeo um pouquinho a respeito de Prolabore, então aqui fala um pouquinho disso também, aqui tu vai conseguir ter uma noção legal do porquê era interessante a gente definir num primeiro momento a questão do Prolabore. Feito isso, né? Você tem aqui todos os custos que você tem mensal, certo? Eu vou colocar essa tabelinha disponível aqui para vocês, poder fazer um download dela. Ela é editável, ela já vai calcular sozinho para vocês, tá? Então, você coloca aqui quanto você tem de custo de água, quanto você tem de custo de energia, telefone, internet, enfim. Todos os custos que você acha que você tem para poder trabalhar, tá? Para você poder executar o seu trabalho, todos os custos operacionais que você tem, tá? A partir disso, o que a gente vai fazer? Você vai colocar o preço de todas essas coisas, você vai definir todas as coisas que são importantes para que você possa trabalhar. Colocar o custo dela, quanto mais você esmiuçar isso, melhor vai ser para você. Então você vai pôr aqui o custo de todas as coisas que você precisa para poder trabalhar, correto? A partir disso, essa tabela ela vai te dar quanto custa para você o total disso por mês. Essa é uma referência, eu usei um exemplo aqui só para a gente ter uma noção, tá? Ela vai dar aqui quanto que você usa, qual que é o seu custo operacional por mês, por dia e por hora. Por que é interessante você ter isso? Porque a partir desse custo operacional, agora é o momento onde a gente vai começar a entender se aquilo que a gente está vendendo, se aquele produto que a gente vai vender, realmente a gente está tendo uma margem de lucro em cima dele ou não. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nesse modelinho que eu fiz, e ele vai ficar lá com esse exemplo, depois editável você pode apagar. Nesse modelinho que eu fiz, tem aqui um custo de água de R$200, energia 250, internet 100, aluguel 1.500, telefone 50, gasolina 1.000 mensal, almoço eu coloquei aqui uma referência de R$30 por dia, então você tem ali 780 no mês, considerando só os dias úteis, tá? Padaria e Prolabore, tá? Então está incluso aqui o teu salário, o teu Prolabore está aqui também. Ele me deu um total de R$6.480, tá? Esse é o custo mensal nesse exemplo que a gente tem para estar com a nossa empresa rodando, para a nossa empresa poder estar trabalhando. Então a gente tem um custo operacional de R$6.480 nesse modelo, tá? Você vai fazer baseado nos seus custos, coloca tudo que você acha interessante colocar, tá? Se tem um desgaste do carro, coloca desgaste do carro, manutenção do carro. Se você vai de ônibus, metrô, bicicleta, calcula. Tenta chegar numa base de preço ali de desgaste. Quanto que você dá de manutenção nisso por mês? Quanto mais você esmiuçar isso aqui, melhor vai ser para você ter uma noção real do que está entrando, qual que é a sua margem de lucro, tá bom? Então, nesse modelo aqui, deu R$6.480 por mês, tá? A gente tem aqui uma despesa diária de R$249,23. Olha para vocês verem como que é interessante, tá? Eu vou explicar como que isso aqui vai fazer todo sentido. Isso aqui vai te ajudar até definir os trabalhos que você está fazendo, se os produtos que você está trabalhando e a margem que você está trabalhando realmente estão interessantes ou não. Então vamos pegar aqui, nosso custo diário é de R$249,23 e o nosso custo por hora é de R$31,15, tá? Olha que interessante. Então a gente sabe que a gente tem de custo operacional
por dia, R$ 249,23. Olha que doideira. Então vamos lá. Então se você faz uma geladeira por dia, olha como que é interessante, porque isso realmente vai te dar a base para você poder elaborar o preço do produto que você vai vender. Muitas vezes as pessoas perguntam assim para mim, por quanto eu vendo uma geladeira? Por quanto eu vendo um adesivo de parede? É relativo, eu não sei te falar. Não sei te falar por quanto você deve vender uma geladeira para que você tenha lucro. Para que eu possa entender se você está tendo lucro ou não na tua geladeira, a primeira coisa que a gente precisa entender é o teu custo operacional. Vamos supor que você venda uma geladeira de cor lisa por R$ 450. Tá? Então só que você demora um dia para fazer essa geladeira. Olha que doideira. Se você demorar um dia para fazer uma geladeira só de custo operacional, você tem R$ 249,23. Obviamente que eu acredito que a grande maioria aqui não vai levar um dia para fazer uma geladeira. Mas eu só estou usando isso como um exemplo. Então vamos supor que aqui você faça uma geladeira por dia e venda ela a R$ 450. Desses R$ 450, R$ 249,23 é só o teu custo operacional. Então muitas vezes o cara está vendendo, isso a gente não contou ainda o material, tá? O material não está incluso aqui no custo operacional. Aqui está incluso o deslocamento dele, o almoço que ele vai precisar. O que acontece? Olha para você ver, muitas vezes o que muita gente faz? Eu compro lá o adesivo para fazer uma geladeira e eu gasto R$ 200. Eu vendo essa geladeira por 450, eu estou ganhando 250. Não, você não está ganhando 250. Você, na verdade, dependendo do teu custo operacional, você pode estar perdendo. Tá? Então essa tabela é muito importante para você conseguir entender o que realmente, quanto custa realmente seu dia. Tá? Então vamos supor aqui que você venda essa geladeira a R$ 450, você já tem ali R$ 249,23 do custo operacional, e você ainda tem mais material. Vamos supor que você gaste ali em torno de R$ 150 de material. Para a gente arredondar aqui, você gastou praticamente R$ 400 de custo, tá? Entre material e o teu custo operacional. Se você estiver vendendo essa geladeira por 450, você está perdendo. Tá? Mas lembrando que eu estou usando como base aqui, se você levasse um dia todo para fazer essa geladeira, tá bom? Vamos diluir isso por hora. Nessa base aqui, nessa tabelinha que eu tenho, com esses números aqui que são só um exemplo, tá? Você vai pôr o seu aluguel, a sua água, a sua força e você vai entender melhor o seu custo operacional. Nessa tabelinha aqui, com esses valores, a hora está custando R$ 31,15. Tá? Olha como muda o contexto. Agora, se você faz uma geladeira em 3 horas, eu vou arredondar aqui, ó, você tem um custo de mais ou menos R$ 93,00 de custo operacional. Tá? Aí mais R$ 150,00 tem R$ 230,00 de custo. Tá? Esse é o teu custo. Então esse trabalho para você, ele custou em média R$ 230,00. Se você estiver vendendo a 450, agora faz sentido. Entendeu? Então aqui, isso aqui vai te ajudar a entender se realmente o trabalho que você está executando faz sentido ou não, se o preço que você está cobrando faz sentido ou não, o tempo que você está demorando para executar esse trabalho, se faz sentido ou não. Tá? Em um outro vídeo, eu vou falar um pouquinho para vocês como que eu faço para precificar esse trabalho. Tá? Aí a gente tem duas situações ali. Uma é preço, tá? A gente vai entender o preço que a gente pode colocar nesse produto a partir da margem ali de lucro. E depois é o valor que a gente consegue agregar. Tá? Eu estou te dando uma sugestão do que você pode fazer. Eu, por exemplo, eu não tenho um preço engessado para geladeira, um preço engessado para adesivo de parede. Por quê? Porque para calcular um projeto desse, quando chega aqui para a gente, o que eu levo em consideração? Eu levo em consideração o tempo que eu vou gastar, o aproveitamento do material e o grau de dificuldade de aplicação. Tá? Então, tem geladeira, a geladeira lisa, básica, o grau de dificuldade de aplicação dela é diferente de uma geladeira que tem um painel digital, que você precisa fazer todo um acabamento em volta do painel. Aí você vai falar assim, pô, mas não dá diferença. Dá diferença. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo nessa geladeira. Consequentemente, o custo operacional seu ali vai ficar um pouquinho maior.
Então, você precisa entender qual é o teu custo operacional, o tempo que você gasta em média para fazer esse trabalho. Ou bacana, tu fez com menos, ótimo, tu está no lucro. Tu fez demorou mais para fazer, tu já está perdendo, tá? Por isso que é importante a gente frisar isso, que realmente o tempo, a partir do momento que tu começa a empreender, o tempo realmente é dinheiro, tá? Então, tá aqui. Essa é a tabelinha que eu uso, tá, para fazer ali todo o custo operacional. Eu vou deixar isso aqui para download para vocês, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção, tá bom? Beleza. Em um outro vídeo, eu vou explicar para vocês como que eu uso para precificar esse trabalho, tá? Vou dar um exemplo ali como se estivesse entrando um projeto novo e como que eu faço para precificar. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que é interessante, a partir disso aqui, você selecionar os produtos que você realmente vai trabalhar, tá? Porque eu te aconselho no primeiro momento, se você for focado no envelopamento, eu te aconselho no primeiro momento você trabalhar com 3 produtos, tá? Com 3 segmentos ali do envelopamento. Eu não aconselho você fazer mais do que isso. Vamos supor que você trabalhe com um envelopamento decorativo, que é o nosso caso aqui. O que a gente trabalha? A gente trabalha com adesivo de parede, a gente trabalha com envelopamento de móveis e envelopamento de eletrodomésticos, tá? Dentro dessas 3 categorias que a gente trabalha, por que eu aconselho você a não fazer tudo, cara? Tá? No próximo vídeo eu vou trabalhar com as margens e você vai conseguir entender melhor sobre isso. Mas por que eu não aconselho você fazer tudo, pelo menos num primeiro momento? Porque se você fizer tudo, você não vai conseguir se especializar em nada. Ah, Giverson, mas poxa, eu já trabalho há um certo tempo, eu sei fazer um adesivo de vitrine, eu sei fazer... Tá, vamos entender a margem de lucro de cada um deles, porque a ideia é que no final isso dê lucro, né? Então, eu acho que é mais interessante, às vezes você tem um produto que ele dá para ser confeccionado num tempo menor, com uma margem de lucro muito maior, e às vezes você está dedicando esse tempo executando um trabalho que você tem uma margem de lucro muito menor. Então, por isso que é interessante você entender os seus custos, tá? Depois disso, aqui você tem todo o seu custo operacional. Você já entendeu quanto custa o teu dia, quanto custa a tua hora. Bacana, isso vai ajudar bastante a gente lá na hora de montar um orçamento de um projeto, tá? Fora isso, eu uso uma outra tabelinha, tá? Essa tabelinha aqui é o custo de material, tá? Ela não está lá no meu custo operacional. O que eu tenho aqui? Impressão, criação, plotagem, material e variável, tá? O que é isso? Vamos lá. Impressão. Vamos supor que essa geladeira que a gente vai vender é uma geladeira de impressão digital, certo? Então, vamos entender quanto que a gente vai ter de custo de impressão digital nessa geladeira, tá? Essa geladeira precisa de uma criação. Independente se você já tiver essa imagem de um banco de dados seu aí, ou alguma coisa do tipo, em algum momento você precisou comprar ou precisa comprar essa arte. Então, ela tem esse custo tem que estar aqui. Tá? Você tem que ter esse custo. Recorte, né? Plotagem, se tu tiver recorte. Material, no caso aqui, se for uma geladeira lisa, aí tu desconsidera a impressão, considera só o material. E variável, o que é variável? Olha, nesse serviço eu vou precisar de uma fita crepe, eu vou precisar de um primer, eu vou precisar de uma água raiz, enfim, qualquer coisa variável que você vai precisar para esse produto. Poxa, essa geladeira, ela está com alguma coisinha ali que eu vou precisar resolver, e eu vou precisar de um produto a mais aí para poder fazer esse trabalho nela. Feito isso, você vai colocar o custo disso. Então vamos supor que você tem um custo aqui de R$150 de impressão. Vamos supor que você tem aqui R$150 de impressão. Vamos supor que você tenha R$30 de criação, tá? Que é a arte dessa geladeira. E vamos supor que você tem uma variável aqui de R$5, tá? Se eu não me engano, 185 aqui, eu estou chutando aqui para a gente ter uma noção, tá? Então você tem um custo de R$185 dessa geladeira, certo? Esse custo é só de material, tá? Bacana, material. Agora a gente vai entender o custo operacional. Então eu tenho aqui R$185, se não me engano, de custo de material. E agora vamos lá. Quanto tempo? Por que o preço ele é muito relativo? De uma pessoa para outra, de um aplicador para o outro.
É justamente por causa disso. Às vezes o preço que eu pago na impressão não é o preço que você paga na impressão. Às vezes o preço da minha hora não é o mesmo preço da sua hora, tá? Então vamos lá. Você tem aqui o custo de material e agora você vai entender quanto tempo você precisa para executar essa geladeira. Ah, Júlio, essa geladeira aqui, entre deslocamento, material, retirada do material, aplicação, eu acredito que eu vou gastar mais ou menos 3 horas, certo? Então aqui, por hora, a tua despesa é R$ 31,15. Então você tem R$ 83,45, R$ 93,45. Tá? Então você vai somar aqui quanto vai custar o teu tempo operacional disso, tá? Mais o material que você vai gastar. Então nesse projeto especificamente, você tem um preço que você vai cobrar. Agora você vai entender a margem que você trabalha em cima disso, tá? Tem outras tabelas que eu vou explicar um pouquinho sobre margem. Qual margem que é interessante você trabalhar, qual margem que não é. E eu vou explicar um pouquinho sobre uma outra coisa que você pode agregar na venda, além do preço, tá? Aqui, por exemplo, o que a gente faz? A gente não cobra só por preço. Eu vou explicar uma técnica onde a gente entende a necessidade do cliente, tá? Que é uma coisa que vai te auxiliar ali na hora de você vender. Que muitas vezes essa necessidade ela vai agregar ali no valor final. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai discutir depois. Então, feito isso, custo operacional, você tem todos os custos para manter a tua empresa, você já sabe quanto custa a sua hora, você já sabe quanto custa o seu dia. Legal. Tá? Tabelinha de custo de material, que você vai precisar para esse trabalho. Juntou os dois, você já sabe quanto que esse trabalho está custando para você. Você já entendeu qual é a margem de lucro que você vai ter nesse trabalho. Poxa, mas para que tudo isso? Cara, isso aqui é a base de tudo. A partir daqui, você vai conseguir entender se esse trabalho que você está executando está sendo vantajoso ou não. Por que eu te aconselho a trabalhar pelo menos com 3 produtos? Tá? E como que a gente vai filtrar isso? Em algum momento, eu vou te explicar sobre essas margens de lucro e como que você faz para identificar se o trabalho que você está executando está sendo interessante ou não. Aí a gente vai fazer um comparativo ali de tempo e margem de lucro, tá? Isso num outro momento. Mas aqui você entendeu como funciona o processo do custo operacional, tabelinha para preço, esses dois aqui vai estar disponível para download, tá bom? Para você poder montar aí o seu custo operacional. E aqui já fica um pouquinho mais fácil para você precificar o seu trabalho, tá bom?